Fala monstro, fala monstra! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. É isso aí, monstrão, é isso aí, monstrona. Vamos criar nesse Monster Hack aqui um post para mídias sociais, certo? É um post com uma temática meio empresarial, tecnológica, e vai ser legal porque você vai aprender um jeito de criar backgrounds, né? Fundos, de uma maneira prática e diferenciada, e misturar algumas imagens, né? Algumas técnicas de iluminação que normalmente eu quase uso em todos os Monster Hacks aqui no nosso canal, e de composição também no geral, né? Então fica ligado que esse Monster Hack está recheado de técnicas para você se tornar cada vez mais monstro. E falando em se tornar cada vez mais monstro e monstra, não se esqueça de deixar seu like aqui no nosso vídeo, né, nesse Monster Hack. Não se esqueça de ativar as suas notificações e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que quer se tornar monstro também. Demorou? Então sem enrolação, bora para a prática. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, normalmente eu sempre faço nesse tipo de criação, é criar o background, né? Background, para quem não sabe, o termo em inglês que significa fundo, né? Se habitue com esse termo que normalmente é muito usado. Então, eu vou abrir aqui a nossa primeira imagem que eu vou usar como BG, background, BG. Estou aqui com a minha primeira imagem aberta, eu vou clicar no cadeadinho aqui, vou vir aqui, Convert Smart Object, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V no nosso arquivo aqui, beleza? Vou vir aqui, dei um Ctrl T, aperto Shift e vou dimensionar a minha imagem. Eu vou rotacionar ela segurando o Shift até ela ficar na horizontal com essa parte para baixo, ó, tá vendo? Só que daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela mais ou menos nesse tamanho. Vou centralizar. Dá para deixar até um pouquinho maior, deixa eu ver aqui. Que é onde eu vou posicionar o nosso modelo depois. Acho que aqui, então um pouquinho mais só. Clicando aqui para alinhar, né? Deixar alinhadinho. Deixo com a seta do mouse, seta do teclado eu vou deixando para baixo. E o que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, só vou clicar aqui 2 vezes no vermelho, que vai ser o vermelho da nossa arte, né? A paleta de cor, vermelho, preto e branco. Então vou separar aqui, vou pintar Alt Backspace, essa camada aqui, e vou bloquear, vou tirar a visualização por hora, né? Criar uma nova camada aqui, pintar de branco, só pra gente... Depois eu vou deletar também, mas é só pra gente fazer o background por enquanto. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova camada em cima dessa camada aqui, ó. Da layer. Vou apertar M. E vou, com a ferramenta de seleção, desenhar mais ou menos em cima. E se você ainda não tem o Photoshop mais atualizado, recomendo que você tenha, né? Porque ele tem essa opção de Generative Fill. É muito prático para você meio que... fazer essas edições, né? Você gerar, acho que é essa palavra mesmo, gerar, completar os seus fundos, né? Que normalmente você quer, se deixar muito pequeno, vai ficar sobrando esse espaço branco, né? Isso aqui serve justamente para isso, ó. Se eu clicar em cima, vem aqui em Generate, vou pausar aqui e voltar para você ver, ó. E ele gerou de maneira mágica o nosso fundo, olha que legal, né? Antigamente era muito difícil fazer isso, hoje dá para fazer com muito mais facilidade. Então o que eu vou fazer? Você não precisa nem, na verdade, criar uma camada quando você for fazer isso. Eu vou deletar isso aqui. Vou selecionar essas duas, Convert Smart Object, para criar uma camada só. Posso vir com um M aqui. E por hora eu vou deixar assim. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a nossa outra imagem aqui, para fazer tipo um blend e deixar esse background mais interessante. Abri uma outra imagem aqui, que é uma imagem de HUD. Vou converter para Smart Object, igual eu fiz nas outras imagens, né? Lembrando que esses materiais de arquivo, ou os arquivos utilizados nessa aula aqui, nesse Monster Hack, eu vou deixar na descrição do grupo, né? Na descrição do vídeo, na verdade, que vai ser o link para o nosso grupo VIP. É tanto o link que eu me confundo. Mas nessa descrição desse vídeo aqui vai ter um link para você entrar no canal VIP, lá do Telegram, o Masmorra Criativa, o nosso canal oficial aqui VIP para os monstros que sempre acompanham a gente aqui. E lá eu vou disponibilizar os arquivos dessa aula para você acompanhar comigo e ficar mais fácil para você aprender. Demorou? Então, depois de assistir, já entra lá no grupo
que eu sempre vou postar coisas diferenciadas desse grupo também, além dos materiais dos Monster Hacks. Feito essa ressalva, eu vou voltar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aliás, coloquei no errado, né? Vou fechar essa... Vou dar um Ctrl V nessa aqui, vou dar um Ctrl T, vou mudar o modo de mesclagem para Edge, e olha só o estilo que já fica, né? Vai ficar mais ativo, né? Fica mais brilhante o nosso background. Ficou show, hein? Ficou top. Acho que dá pra gente pegar aqui, aumentar os dois, talvez. Centralizar mais ou menos assim, ó. Como tá em Smart Object, ele não vai perder qualidade, né? Ficou certinho aqui pra gente. Então, deixa eu ativar essa camada aqui. Acho que por hora aqui fica legal. E agora, eu vou pegar, vou criar em cima de tudo uma camada aqui vermelha, né? Deixa eu colocar essa aqui por cima para ficar mais fácil. Aperto o I, seleciono conta-gotas. E aqui em cima de tudo eu vou criar um Solid Color. Já está em vermelho. Como eu selecionei o conta-gotas, ele já vai automático, né? Venho aqui e deixo em Rui, para o nosso background já pegar a nossa paleta de cor. Beleza? E agora, o que eu esqueci de fazer? Vou vir aqui e selecionar a primeira camada. Eu vou pegar ela e vou... Aliás, deixa eu só pensar aqui, talvez... Acho que assim fica melhor mesmo. Essa aqui por cima. Beleza. Nessa aqui de baixo eu vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter. Eu vou aumentar um pouco a claridade e a textura. Eu posso vir aqui em Light também e aumentar um pouco o contraste. O Camera Raw Filter nesse novo Photoshop parece que mudou um pouco, mas é basicamente igual ao antigo. Posso vir aqui em Filtro de novo, Camera Raw Filter. Contraste. E aumenta um pouco o Highlights, né? Posso vir em Efeito, Claridade, Textura e dou um OK. Beleza. Agora, para finalizar, eu vou criar aqui um efeito de exposição. É dessa forma que eu crio essas vinhetas, né? Essas vinhetas que eu digo para criar tipo uma parte preta em volta da nossa arte, você vai ver. Ó. Selecionando aqui, ó, eu diminuo a exposição para ficar escuro. Selecionando a máscara, eu dou um Ctrl I e vou pintando aqui nas bordas. Ó. Tem outras formas de fazer isso, mas essa aqui é a minha preferida. Eu acho que você tem mais controle, pelo menos na minha opinião, né? Se você conhece uma outra forma de fazer isso, já comenta aí e já sugere pra galera e pra mim também. Demorou? Mas por hora eu vou fazer dessa forma aqui que eu prefiro. Maravilha. Agora para dar o tchan final, vou criar uma nova camada aqui. Pintar de branco. E vou pintar aqui, ó. Pintar não, clicar, deixar como overlay para dar um brilho a mais no nosso fundo. Vou selecionar todas essas camadas, Ctrl G e chamar de BG, de background. Deletar essa camada branca, como eu falei. E temos o nosso BG prontinho aí, né? Eu acho que a única coisa que daria para fazer, talvez, seria... É que eu vou ter que mexer nessa exposição, né? Eu achei que ele não ficou tão centralizado. Mas, o que a gente pode fazer? Vou desabilitar primeiro essa exposição. Vou deixar ela aqui por enquanto. Depois eu vou criar uma outra e vou copiar. É bom que você já vai aprender o macete aí, para você não ter que fazer tudo do zero. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Vou jogar um pouquinho pro lado só. Até centralizar. Acho que assim vai ficar melhor na nossa arte. Posso jogar um pouquinho para cima também. E você vai ver que se eu fizer assim, ela acaba ficando para fora, né? Eu posso tanto reposicionar ela mais ou menos assim, ó. Posso dar um Ctrl T mesmo aqui, ó. E já resolvo também, ó. Pra não ter que fazer do zero. A gente só corrige ela assim, entendeu? Acho que agora ficou alinhadinho. Nosso BG já tá no esquema. E agora vamos para a próxima etapa do nossa arte aqui. Agora a gente vai começar a colocar o nosso modelo, né? A nossa foto aqui na arte. Só que antes da gente colocar e começar a ambientar ele, eu só vou jogar um pouquinho para baixo o nosso BG, porque o nosso modelo vai ficar mais ou menos aqui, ó, com a cabeça um pouquinho para cá. Então, joga um pouquinho para cá
Só que daí, nesse ajuste aqui, eu vou jogar ele um pouquinho para cima, só para ficar certinho, né? Por enquanto acho que é isso, depois a gente pode mexer também. Eu vou abrir aqui a foto do nosso modelo então. Temos aqui o nosso modelo já recortado, para ficar mais fácil. Lembrando que eu vou deixar esses arquivos lá no grupo do Telegram, né? Você vai procurar nas mensagens fixadas. Você pode procurar pelo número da aula, né? Que isso aqui no caso é o Monster Hack 52. Então eu vou colocar lá MH52. Mas eu vou deixar as instruções na descrição do vídeo, aí fica mais fácil para você conseguir acompanhar depois a aula com mais facilidade, beleza? Então, dá um Ctrl C aqui, Ctrl V. Tá vendo que a nossa imagem tá grandona, né? Vou dar um Ctrl T e diminuir ele. Vou deixar ele mais ou menos. Acho que aqui tá bom. Um pouquinho para cima do círculo. Um pouquinho mais centralizado. Acho que aqui já tá no esquema. E aí, o que a gente pode fazer agora para começar a ambientar esse nosso modelo, né? Você vê que ele não tá ornando não tá combinando com o fundo, né? Então vamos primeiro vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, colocar um contraste nele, aumentar a claridade, aumentar a textura um pouco também. Vou vir aqui na Light, aumentar o contraste. Eu acho que dá para dar um OK. E você vê que ele já dá uma diferença, né? Vou tirar aqui para você ver, ó. Ativou. Já fica mais style, né? Maravilha. Agora vamos vir aqui em Image Adjustments, Color Balance e colocar um pouco de vermelho nele. Já começa a ficar melhor, né? Maravilha. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir em Image Adjustments, Hue Saturation, tirar um pouco da saturação dele. Não tanto, mas só um pouquinho. E depois eu gosto de vir em Vibrance, porque eu gosto da saturação do Vibrance, ó. Parece que fica um pouquinho mais natural. É uma coisa pessoal, né? Uma dica aí pra você. Tira a saturação e coloca um pouco de Vibrance. Maravilha, agora já ficou legal, né? Só que aí a gente pode colocar uns efeitos de luz. E para colocar esse efeito de luz, eu vou fazer da forma como eu sempre faço. O que dá pra fazer? A gente pode colocar um Inner Glow. E também eu vou fazer um teste aqui para ver se fica legal, ó. Se não der, a gente refaz. O que dá para fazer aqui? A gente seleciona a nossa cor, né? Vermelho. Vamos criar aqui em cima do modelo um Solid Color. E vou deixar esse Solid Color como Hue, certo? Só que eu não vou deixar ele assim, lógico, né? Vou dar um Ctrl I e vou revelar esse Solid Color na máscara, selecionando a minha ferramenta Brush, somente na parte de luz. Então, somente nessa parte aqui, ó. Você vai percebendo que ele vai ficar um pouquinho mais amarelado. Amarelado não, vermelhado, né? Acho que dá pra deletar um pouquinho. Acho que deixando somente mais nas bordas mesmo, já fica mais interessante. Só para ele ter esse tom um pouquinho mais avermelhado, já fica melhor. Beleza. É uma coisa mínima, né? Só que o efeito de luz mesmo vai vir agora. Eu vou vir aqui em Filter. Filter não. Seleciona a camada, né? Segurar o modelo. Vou vir em Effects. Inner Glow. Deixa eu ver se ele já vai aplicar a cor. Não, ele aplicou um roxo. Vamos selecionar o nosso vermelho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco o tamanho. Diminuir um pouquinho a opacidade, né? Vou dar um OK. Só que daí eu vou vir aqui, como eu sempre faço, Effects, Create Layer. Vou criar uma máscara em cima, Ctrl I e revelar somente nesse canto esquerdo, que é onde eu vou colocar o ponto de luz, certo? Mais ou menos assim, ó. Ele já vem em Edit, que eu já tinha configurado, né, o modo de mesclagem. E aí, eu vou criar um novo Inner Glow nele. Vou colocar tamanho, diminuir, mais ou menos deixar assim, ó. E aumentar um pouco a opacidade, tá vendo? Deixa eu ver se eu deixar em branco, fica legal. Vou deixar em vermelho mesmo.
e diminuir um pouco o tamanho, só para ter uma bordinha ali mesmo, né? Vou dar um OK, fazer o mesmo esquema, vir em Effects, Create Layer, criar uma máscara, Ctrl I e revelar somente onde eu quero. Maravilha. Já ficou com uma luz da hora aqui. E agora, para essa luz ficar mais realista, a gente tem que vir em cima de tudo, né? Primeira coisa, na verdade, eu vou agrupar tanto o modelo quanto as luzes. Vou chamar de homem. E vou, em cima de tudo, já colocar uma luz aqui para a gente finalizar, por hora, esse efeito aqui de luz, né? Então, com o nosso brush, eu clico em cima de tudo, ó. Vou colocar esse aqui como vermelho. Crio um ponto aqui, e crio um ponto aqui, e deixo como Edge. E a nossa luz já fica fica mais realista o efeito, né? Por hora acho que é isso. Maravilha. Como se tivesse vindo uma luz, né? De cima. E dá pra gente vir aqui também no nosso modelo e colocar um Other Glow vermelho também, ó. Só pra dar mais um efeito aí. A gente pode deixar como Edge também. Dá pra diminuir a opacidade e diminuir um pouco o tamanho dele. Acho que assim fica legal. Mesmo esquema, vou aqui em Effects, Create Layer, para a gente poder controlar esse efeito. Ele vai criar na parte de baixo. Vou criar uma máscara, ó, e vou revelar somente onde eu quero. Vou deixar mais ou menos para cá, ó. Não vou deixar tudo. Eu consigo controlar o efeito. Maravilha, por hora, nosso efeito de luz já está no esquema. Aqui eu vou até chamar, vou agrupar e chamar de camada de luzes, né? E depois eu posso até colocar outra camada aqui dentro. Beleza, é isso. A parte de ambientação por hora já está feita, né? Depois a gente vai dar uma ambientação geral. Mas agora a gente já pode ir para o nosso texto. Então, beleza. Agora vamos colocar aqui primeiro uma parte preta, né? Um pouco mais escura, para a gente ter uma área para o nosso texto. Então, o que eu costumo fazer? Dá para fazer de duas formas. Você pode pegar um retângulo, pintar de preto e depois ir apagando com brush. Mas eu prefiro fazer de uma forma melhor, ó. Pelo menos eu acho. Vem aqui nesse símbolo aqui e crio um símbolo de exposição, exposure, né? Nessa parte aqui das propriedades eu venho vou descendo, né? Deixando mais escuro. E depois eu posso vir aqui, dar um Ctrl I, apertar G e revelando a parte que eu quero revelar, deixando mais escuro, né? Aliás, esse degradê aqui tá errado, ó. Só colocar aqui. Dá pra ser com degradê também. Ou você pode colocar com brush, ó. Mas com degradê ficaria assim, só pra você ter noção, ó. A primeira cor a gente coloca preto. E a segunda a gente coloca preto também. Só que aqui a gente vai deixar opacidade zero, né? E a gente pode... Aliás, ele vai revelando, né? Um degradê é mais complicado. Deixa eu dar um Ctrl I aqui de novo. Deletar essa máscara, criar uma outra máscara aqui, Ctrl I. Faz com brush mesmo, melhor. O degradê nesse caso não é tão legal não. Vamos revelar somente a parte que a gente quer, começando aqui na borda, né? Tirando a opacidade. E deixando mais ou menos assim, ó. Só pra gente ter a área do texto, né? Talvez depois a gente diminua um pouco essa parte. Mas por hora acho que é isso. Vou deixar isso aqui acima de tudo. E eu já vou colocar aqui, ó, o nosso texto principal, que vai ser a palavra fora da curva. O texto é como ser um gestor fora da curva, né? E a palavra, a frase em destaque, vai ser esse fora da curva. Venho aqui, coloco no canvas, alinho. Dá para deixar um pouquinho maior, talvez. Por hora vamos deixar aqui, ó, onde está mesmo. Dá para deixar um pouquinho maior ainda. O que dá para fazer aqui, ó? Deixa eu alinhar aqui de novo. Tirar essa barra para cá. No fora da curva eu vou vir aqui colocar um gradiente overlay. E vou colocar um gradiente básico nele. Vou deixar essa primeira cor cinza escuro. E essa aqui um cinza claro. Nessa outra cor aqui, eu vou deixar essa aqui pro lado, na verdade. Eu vou criar uma outra cor aqui. E colocar um cinza um pouquinho mais escuro.
que eu vou fazer? Vou dar um OK aqui e colocar o ângulo de 90. Deixa eu ver se fica legal. Acho que não ficou tão legal não. Acho que esse cinza aqui, a gente vai ter que diminuir o tom dele. Aliás, não é. Começa escuro, né? Você tem que começar escuro e clareando. Mais ou menos assim, ó. Dá pra diminuir um pouquinho mais, que assim já fica legal. Pra dar um efeito de... pra não ficar branco totalmente o texto, né? Acho que dá pra vir aqui, ó, e deixar mais escuro mesmo esse primeiro. Pra colocar tipo uma sombra, né? Deixar um pouquinho mais cinza aqui, primeira cor. Por hora acho que tá legal. Aí para dar um tchan nesse texto eu vou colocar um stroke. Vou colocar gradiente. E nessa cor aqui eu vou colocar um cinza escuro também. E aí o que eu posso fazer? Eu posso inverter. Posso colocar menos 90. E vai ficar assim, ó. Olha que interessante que fica, né? Por hora eu vou dar um OK. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Vou alinhar de novo. E vou escrever o nosso outro texto aqui, ó. Que vai ser... Deixa eu apertar T. Como ser um gestor. E aí essa fonte que eu vou usar em cima vai ser a Montserrat. Padrãozão, né? Regular. Vou deixando mais ou menos assim. E aqui eu vou aumentar o espaçamento dela, vindo aqui nas propriedades do texto, para 100. E no gestor eu vou deixar bold. Só para dar um destaque a mais na palavra gestor. Alinho aqui. E eu acho que a gente pode pegar os dois textos, agrupar, apertar Ctrl T, segurar Ctrl Shift, coloca o mouse em cima da seleção aqui, da transformação, e joga para a direita. Que vai ficar um efeito legal. Dá um Enter e alinha de novo. Olha que interessante que fica, né? A gente pode vir aqui na exposição dessa parte preta que a gente deixou para o texto e pintar mais um pouquinho aqui só para escurecer e dar um pouquinho mais de contraste nessa parte aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Maravilha, o texto, por enquanto, acho que já está no esquema. E agora a gente pode colocar um botãozinho para dar aquele tchan, né? Que vai ser a chamada para ação para a pessoa ler a legenda e ver o conteúdo em si. Para a gente fazer esse botão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a nossa ferramenta básica aqui de Shape. Clicar aqui para colocar uma cor nela, ó. Selecionar esse vermelho mesmo. E eu vou criar um retângulo. Clicar e arrastar, né? Vou vir aqui nas propriedades desse retângulo e vou desabilitar essa correntinha. Nesse aqui eu vou colocar 25, nesse outro aqui 25 também. Ele vai ficar com essa forma assim, ó. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco o fio. Vou ver se vai ficar legal, né? Vou colocar aqui um stroke e vou deixar ele assim mesmo, um gradiente, né? Tirar um pouco mais esse fio. Mais ou menos assim. Diminuir um pouquinho. E já vou colocar o texto, né? Que vai ser leia a legenda. E aí nesse leia a legenda eu vou colocar uma fonte light. Diminuir o tamanho. E alinhar o texto com o botão, né? Agrupar os dois e chamar de botão. Eu acho que aqui eu posso colocar esse stroke, na verdade, vermelho. Aí eu deixo... Posso até deixar no gradiente mesmo, colocar essa primeira cor
Esse vermelho, seleciono conta-gotas. E a outra cor com vermelho. Só que mais escuro, né? E mudamos o ângulo aqui, mais ou menos assim, ó. Acho que assim vai ficar legal. Vou pegar o botão e deixar ele um pouquinho menor só. E eu posso dar um Ctrl T e fazer o mesmo esquema. Apertar Ctrl Shift e deixar ele um pouquinho inclinado. Já que o texto também tá, né? E aí, o que a gente pode fazer para dar um tchan nesse botão ainda mais, ó? Eu vou abrir aqui um glow pra gente colocar em cima desse botão. Normalmente eu sempre faço isso, né? Tô fazendo nos Monster Hacks para você pegar essa mentalidade também. De usar glow e tal. E dar um tchan legal na arte. Às vezes pode ser aquele famoso tchan que o cliente pede. Muitas vezes pode estar escondido num glow, né? Então eu vou abrir o nosso glow aqui. Abri aqui o glow. Eu tô usando sempre esse aqui. Eu vou pegar esse primeiro. Dar um Ctrl C. E colocar ele aqui em cima do botão, ó. Vou diminuir o tamanho dele, né? E deixar ele mais ou menos assim. Só que aí eu vou dar um Ctrl T. Não vou segurar Shift e vou dar uma achatada nele aqui, ó. Só para ele ficar mais certinho aqui. E com certeza vou vir aqui, selecionar primeiro a camada do glow, né? E criar um solid color vermelho. E vou colocar ele em Rui para pintar. E esse aqui, a camada do botão não, no glow, do brilho, eu vou deixar em Edge. Aliás, deixa eu ver aqui se tem um melhor. Hard Light. Aqui, na verdade, eu vou ter que deixar em Color. Aí, agora sim. A camada da cor em Color. E agora, eu vou vir aqui no no brilho, na camada do brilho. Vou criar uma máscara. E com gradiente eu vou pintando, naquele mesmo esquema. Pode ser com brush também. Mas nesse caso eu vou usar o gradiente, que nesse caso fica melhor, ó. Para dar o tchan. Nosso botãozinho aqui, né? A pessoa vê, falar, o que é isso aqui? É para ler a legenda? Beleza, bora ler. Maravilha. Eu acho que chegamos ao fim da nossa arte. O que eu posso fazer? Posso vir aqui nas luzes. Vou deixar essa camada em cima de tudo, né? Que a luz tem que ficar em cima de tudo. Vou criar uma nova camada aqui. Só que bem sutilmente, lá embaixo, eu vou criar uma camadinha de luz. Que a ideia aqui é ficar mais escuro mesmo. Mas é só pra gente ter uma ambientação melhor. Quase imperceptível, né? Acho que agora sim, estamos no esquema. Podemos fazer a nossa finalização geral aqui, ó. Em cima de tudo, o que eu vou fazer? Deixa eu só pegar esse texto aqui, como ser um gestor, e deixar um pouquinho para baixo, só mais ou menos assim. Agora, em cima de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar um Color Lookup, como eu sempre faço, quase, né? Primeiro que eu vou usar vai ser esse segundo aqui, ó. E vou tirar a opacidade dele. Já percebe que ele já dá uma ambientada a mais, né? Vou criar um outro Color Lookup. E vou colocar esse Soft Warming Look. Só que eu vou tirar a opacidade também. Tudo para dar aquela ambientada, né? E vou criar um último Color Lookup para finalizar de vez. E vou usar esse Fuji aqui, ó. São os meus preferidos, né? E vou tirar a opacidade também nele, ó. Esse aqui eu vou tirar bastante. Esse aqui eu vou tirar um pouquinho mais também. Vou agrupar tudo e chamar de final. Parece que não faz diferença, mas ele já dá aquele tchan legal na arte também, né? E agora, para finalizar, uma coisa opcional também. Color Lookup é opcional, né? Na verdade, tudo é opcional, você faz do seu jeito. Isso aqui é só para você entender o jeito que eu crio. E você pode aplicar nas suas criações também. Maravilha? Então, para a gente finalizar de vez isso aqui, eu vou vir aqui, criar uma camada em cima de tudo, pintar de cinza e apertar Alt Backspace, colocar
Image Adjustments, aliás, Filter, Noise, Add Noise, dá um OK, coloca em Overlay e tira a opacidade mais ou menos para 20, ó. Pra ele dar acho que umas 30 talvez seja legal. 25. Vamos testando aqui. Maravilha. Eu acredito que seja isso. Acho que dá pronta para ser postada a nossa arte. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu só bloquear essa camada de final e a camada de noise. Vou ver se eu consigo colocar aqui no BG. Talvez um brilho a mais, não sei. Overlay, sei lá. Ctrl J, colocar Light Color. Brilhinho a mais só, né? Acho que é isso. Aí é opcional, só pra dar aquele tchan mesmo. Mas acho que é isso. Gostei. Não sei se você curtiu. Espero que você tenha curtido esse Monster Hack. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de entrar no grupo, que ali eu vou postar os materiais dessa aula, para você poder acompanhar comigo e se tornar cada vez mais monstro, cada vez mais monstra. E também nesse grupo eu vou postar outros recursos de design, né? Então fica ligado lá, que é o nosso Masmorra Criativa. Lá a gente posta diversos recursos, inclusive agora os recursos dos Monster Hacks aqui no nosso canal. Demorou? Comenta aí o que você achou e eu te vejo na próxima. Tamo junto, tamo junto.